Muito bem, continuando aí, pessoal, então assim, só avisando, né, pedindo, por favor, se inscrevam no canal, peçam lá para sua mãe, seu pai, né, todo mundo que tiver interesse em adquirir um pouquinho mais de conhecimento, né, que façam a inscrição lá no canal, tá? Beleza? Então continuando assim, fatores aí relativos à ciência, né, que ajudaram no surgimento e na origem aí do progresso da sociologia como ciência, tá? Um dos grandes fatores é a era das revoluções, né? Que revoluções são essas? A revolução cultural, né? Você passa a ter uma outra percepção sobre as artes, sobre a música, sobre a pintura, né? Sobre a escultura, tá? As revoluções políticas, né? As transformações políticas da época, que marcam uma nova forma de sociedade. As pessoas não querem mais viver naquele modo que viviam lá do senhor feudal. Elas querem também participar, elas querem, né, tomar suas decisões, elas querem viver de uma maneira mais independente, sem a tutoria, digamos assim, de um senhor feudal ou de alguém que conduza as nossas vidas. Nós queremos ser livres, queremos ser iguais, queremos ter direitos, tá? E a revolução científica, né, que antes eu tinha uma concepção de mundo que era totalmente guiada por Deus, agora eu passo a ter uma concepção de mundo guiada pela ciência, tá? Então, e a ciência tem um papel muito importante aí nesse fator de transição, porque a ciência vai aos poucos substituindo a filosofia e a teologia, tá? Na explicação dos fenômenos da natureza, constituindo as denominadas ciências naturais. Antes era tudo, digamos assim, era uma explicação, era uma tentativa de explicar através do que eu penso, do que eu acho ou da religião. Agora eu passo a explicar através daquilo que eu vejo na natureza, as transformações no dia a dia, tá? A burguesia traz um novo modo de viver, né? Financiando aí o cientista para o desenvolvimento da técnica, desenvolvendo as pesquisas aí para o que era necessário para o desenvolvimento da economia. Então eu vou lá, contrato as pessoas inteligentes para desenvolver, né, ferramentas e técnicas para desenvolver a minha indústria, a minha fábrica, e com isso desenvolver e fazer crescer a economia, tá? Então aí a gente pode ver que existe uma relação entre ciência e desenvolvimento econômico, ou seja, eu não posso fazer com que uma economia cresça maltratando os cientistas, acabando com as universidades, cortando bolsas, limitando os meus pesquisadores. Muito pelo contrário, né? Uma economia forte tem uma ciência forte, tem instituições fortes. Vamos pegar o exemplo da Alemanha, por exemplo, né? Outros países da Europa, França, que investem maciçamente em ciência e tem uma economia fortíssima, tá, pessoal? Em relação à burguesia, né, antes o saber era desligado das questões práticas e era voltado para a contemplação teórica. Agora, as necessidades econômicas do capitalismo e a valorização do trabalho redirecionam o conhecimento rumo à técnica, tá? Antes era contemplação, era, né, um conhecimento exploratório, agora não, né? Vamos fazer dar resultado isso? Vamos fazer essa coisa andar? Né? Vamos fazer a roda da economia girar? Como? Né? Desenvolvendo técnicas, produtos, enfim, tá? O critério da verdade antes se limitava à coerência conceitual, né? O saber continha concepções finalistas sobre o mundo, né? Eu já sei o que vai acontecer, tá? Tá escrito na Bíblia, então assim, não precisava muita coisa, né? Já temos um fim, não sabemos o que vai acontecer. Hoje, agora, né? Estou falando da Revolução Científica, lá na Idade Moderna, 1453, tá? A gente pode ver que muita coisa continua mais ou menos como era antigamente, tá? Agora, né, a partir do momento da Revolução Científica, deveria se submeter ao crivo da observação empírica, a matematização e a comprovação experimental. O saber passa a ser descritivo e utilitarista, tá? Então, o que é o empirismo? É aquilo que eu observo, aquela transformação que vai acontecendo dia a dia, eu vou observando. E aí eu posso dizer, não foi uma entidade divina, sobrenatural, que transformou, né, essa situação, mas sim os fatores da própria natureza, tá?
Então, assim, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a questão dos métodos científicos, tá? Que os métodos científicos, como que eles vão ser utilizados para comprovar essas experiências, esses experimentos, como que eles vão ser úteis, né, para a ciência sempre se consolidar, tá? Então, os métodos científicos, eles ressaltam mais a historicidade do conhecimento, né, métodos experimentais e técnicos, e eles refletem os valores empiristas, como já falei para vocês, refletem o modo de pensar utilitarista e expressam os interesses, né, que são voltados para a produção e para o comércio. E desenvolve uma cultura das novas classes dominantes, né, que era desenvolver cada vez mais, investir na ciência para, com isso, fortalecer aí a economia, tá? As transformações não estão apenas no mundo natural, mas também nas relações sociais, né? Porque há uma mudança da sociedade feudal para a sociedade capitalista, reaparecimento das cidades e o surgimento da indústria. Então, tudo isso transforma o mundo natural, mas transforma também, minha gente, né, as relações sociais, tá? E aí algumas consequências das revoluções do século XVIII, tá? Muitas crises sociais, as pessoas estavam vivendo, mas estavam descontentes. Não vamos dizer, não, porque essa nova ordem social aí, essa saída das pessoas para o campo, essa transição do feudalismo para o capitalismo, de que eu deixo de ser servo para ser trabalhador, ela estava me satisfazendo. Não estava, tá? Existia muita insatisfação também, porque muda o penteado, mas a noiva, continua igual. Esse ditado é clássico, né? Você muda o penteado, mas a noiva continua sendo a mesma. Desculpa aí, Neiva, não sei quem é Neiva, mas acabei usando aí, tá, gente? Então, assim, havia muitas desordens sociais, tá? Muito caos, imagina, né? As cidades não dão conta de absorver todo esse pessoal que veio aí do campo, tá? E aí, para fazer com que houvesse aí uma ordem natural, utilizava-se os métodos das ciências naturais para pensar, né, como que eu vou agora organizar todo esse povo aí, né? E os fenômenos sociais, eles podem ser classificados e medidos, né? Eu passo a entender como que é um fenômeno social, a violência, o desemprego, né? Eu uso os métodos lá das ciências naturais para fazer a mensuração e classificar os fenômenos de ordem social, tá? A crise das explicações religiosas, gente, né? Havia uma crise de explicação religiosa, ou seja, eu não dou mais conta de explicar tudo pela ordem divina, né? Deus está cansado lá no seu lugar de tanto eu fazer coisa aqui e tentar explicar pela ordem divina, né? Eu passo a explicar as coisas pela ação e pela reação, tá? E aí existe um processo de secularização, tá? Que vai separar a fé da razão. O que acontece? Existe uma sacralização da ciência. E a igreja, ela passa a ter, então, assim, ela passa a ser um objeto de pesquisa, tá? Antes a igreja era fundamental para nossas explicações, agora ela passa a ser um objeto de análise também. E a ciência, ela toma o lugar da igreja, né? A fé, a razão toma o lugar da fé, tá, gente? Então, assim, eu vou parar esse vídeo por aqui e continuo aí no próximo vídeo, não esquecendo, né, sempre de se inscrever lá, curtir os meus vídeos,